Paz do Senhor a todos os amados que nos acompanham a este estudo bíblico, que hoje, pela graça do Senhor, teremos a oportunidade de fazê-lo juntamente com o irmão que nos acompanha através do YouTube, através da rádio, televisão Alfa e Ômega. Hoje nós estaremos falando de um assunto que é muito importante para a igreja, como membro do corpo de Cristo. Então, antes de irmos à palavra de Deus, gostaria de lhe convidar a juntos nos dirigirmos a Deus em oração, pedindo para que Ele possa moldar, amolecer e abrir o nosso coração para a sua bendita e maravilhosa palavra. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eis-nos aqui diante de Ti, pedimos-Te que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a Tua palavra. O nosso desejo sincero, Pai, é sermos edificados por Ti, é sermos guiados por Ti e sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 4. João capítulo 15, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. João 15, 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Em outra versão diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes em mim. Esta passagem em João capítulo 15, versículo 4, nós percebemos que ela está inserida dentro de um contexto. E este contexto inicia-se sensivelmente no capítulo 13 e vai adiante, no momento em que Jesus Cristo reúne-se com os seus discípulos à volta da mesa da ceia e Jesus Cristo dá as últimas recomendações, últimas instruções, até chega a orar pelos seus próprios discípulos, já no João capítulo 17, e dá vários assuntos, aborda vários assuntos, dá várias recomendações que os discípulos deviam reter ao longo de toda a sua vida e ao longo da história da igreja. E é aqui onde nós nos encontramos, pois fazemos parte do desenrolar da história da igreja. E a palavra de Deus nos exorta a permanecer em Cristo, assim como a vara não pode dar fruto se estiver fora da árvore ou fora da videira, que é o caso da árvore especificada por Jesus. Quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos que a declaração que Jesus Cristo faz, dizendo permanecei em mim, ou dizendo estai em mim, na verdade esta declaração é uma ordem. É uma ordem dada por Jesus Cristo. Não é um conselho, não é um pedido, mas sim uma ordem. Permanecei em mim. E o segundo aspecto sobre esta declaração, permanecer em mim, é uma condição para que Jesus Cristo possa permanecer em nós, não é? Pois ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, ou estai em mim e eu estarei em vós, não é? Ou seja, Jesus só estará comprometido a permanecer em nós se nós obedecermos a esta ordem de permanecer nele. O terceiro aspecto sobre esta declaração é que é a condição para nós podermos dar fruto. É a condição para nós podermos dar fruto. Então,
cientes destas verdades à volta desta ordenança, nós compreendemos que devemos nos mover para o cumprimento desta ordem dada por Jesus. E agora, talvez a questão que pode ser levantada é: como é que nós podemos obedecer a este mandamento de permanecer em Cristo? Como é que nós podemos obedecer? Seu mandamento demanda de uma atitude de obediência por parte dos discípulos. Como nós podemos obedecer? O que nós podemos fazer para fortalecer a nossa ligação com Cristo? E este é o tema que nós estaremos tratando hoje, sobre fortalecendo a nossa ligação com Cristo. Vou repetir: fortalecendo a nossa ligação com Cristo. Para nós podermos perceber como é que nós podemos permanecer em Cristo, como é que nós podemos obedecer a este mandamento, vamos meditar em algumas passagens bíblicas, não é? Vamos meditar em algumas declarações de Paulo. A primeira declaração está em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, onde Paulo diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo mostra que no meio de todas as coisas que ele dispunha ou que ele tinha a oportunidade e possibilidade de adquirir, ele deixou todas essas coisas para trás, sejam elas títulos, reconhecimentos de homens e diversas coisas. Paulo colocou todas estas coisas para trás e colocou como prioridade o conhecimento de Jesus Cristo, a excelência do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E ele diz que este conhecimento, em última instância, lhe resultará em poder ganhar a Jesus Cristo. E nós percebemos que ganhar a Jesus Cristo é estar cada vez mais ligado a Jesus Cristo. Então, através do conhecimento, da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, nós podemos ganhá-lo, nós podemos ganhar mais intimidade, nós podemos reforçar a nossa ligação com Cristo. A segunda declaração de Paulo podemos encontrar em 1 Coríntios 10:32. 1 Coríntios capítulo 10, 32 até capítulo 11, no versículo 1, onde diz: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Depois ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta declaração que nós encontramos em 1 Coríntios, nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja meio que problemática no que diz respeito ao comportamento da própria igreja em si, dos membros dentro da igreja. E Paulo, ele traz esta exortação dizendo: portai-vos de uma forma que não deis escândalos nem à igreja, nem aos judeus, nem aos gregos, mas assim como eu tenho procurado não fazer a minha vontade, não buscar aquilo que me é proveitoso, mas busco aquilo que traz proveito aos outros, traz salvação aos outros, assim proceder, não é? E ele depois, no fim, percebendo que é possível que alguém tenha dificuldade de perceber o que é isso, como de fato é proceder de uma forma que não dê escândalo. Para simplificar esta declaração, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí ele simplifica toda a explicação de o que é de fato portar-se de uma forma que não escandalize a igreja, aos judeus e aos gregos.
Então, a partir dessas duas declarações, nós podemos chegar a duas constatações. A primeira é que, através do conhecimento de Jesus Cristo, podemos reforçar a nossa ligação com Ele. E, através do procedimento como Ele, nós também podemos reforçar a nossa ligação com Cristo. Ou seja, através de imitá-lo, conhecê-lo, nós podemos estar cada vez mais ligados a Ele. Nós podemos reforçar e obedecer dessa forma a declaração de Jesus que diz: permanecei em mim. E nós queremos permanecer em Jesus Cristo. Agora que nós estamos nesta fase, nós podemos levantar uma outra questão, que é: como é que nós podemos conhecer mais a Jesus? E como é que nós podemos imitá-lo? Porque nós sabemos que Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, na verdade ele quer nos levar a ser como Cristo. Não que ele queira nos prender a ele mesmo, mas ele quer nos levar a sermos como Cristo. Então podemos levantar essas duas questões: como conhecê-lo mais e como poder imitá-lo, não é? E vamos procurar responder a estas questões. A primeira: como podemos conhecer mais a Jesus? A primeira forma de conhecer mais a Jesus Cristo é meditar nos testemunhos de Deus Pai a respeito do Filho. Nós sabemos que a primeira pessoa que traz uma palavra de evangelismo, uma palavra de esperança, uma palavra de reconciliação para a humanidade é o próprio Deus. Em Gênesis 3,15 nós conhecemos aquela famosa passagem onde Deus diz: colocarei inimizade entre ti, não é? Ou entre a semente da mulher e a serpente. E a serpente ferirá o calcanhar, não é? Da semente da mulher, e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E nós hoje entendemos que esta declaração refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Deus é o primeiro a declarar, é o primeiro a anunciar quem de fato é Jesus Cristo. João Batista, ele confessou algo maravilhoso em João capítulo 1, 33. Ele diz assim: eu, na verdade, não conhecia Jesus Cristo, mas aquele que me mandou a batizar disse sobre aquele que virdes descer o Espírito Santo em forma de pomba, esse sim é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o próprio João Batista, ele recebeu de Deus, o Pai, o anúncio de quem Jesus Cristo era. Existem outras passagens na palavra de Deus que nós podemos meditar nelas, que falam, que mostram Deus declarando e anunciando sobre Jesus Cristo, Deus falando sobre Jesus Cristo. Em várias ocasiões nós ouvimos a voz, ou conseguimos ler e percebemos Deus em alta voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvir. Então Deus é o primeiro a dar testemunho de Jesus Cristo. Então, se nós meditarmos nos seus testemunhos, vamos conhecer mais a Jesus. Existe uma passagem clássica, uma passagem recomendável que mostra Deus falando, anunciando quem Jesus Cristo é. Em Hebreus capítulo 1, do versículo 8 a 12, nós encontramos Deus, o Pai, falando do Filho de uma forma maravilhosa, não é? De uma forma maravilhosa, apresentando Jesus Cristo, seu Filho, como Deus, como Rei dos Reis, como Senhor de todas as coisas, como o fundador dos céus e da terra, com as obras das suas mãos. Então, se nós queremos conhecer a Jesus Cristo, vale muito meditar nas declarações que Deus, o Pai, faz a respeito de Jesus Cristo. E eu confio que os irmãos vão meditar em outras e outras passagens que Deus enaltece o seu Filho amado Jesus Cristo. A segunda forma de conhecer mais a Jesus Cristo é saber de onde Ele é,
de onde ele vem. Isto é algo muito importante. Nós vemos em João capítulo 1, versículo 37, depois de uma situação em que João Batista, ele lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, em certa ocasião, ele viu Jesus Cristo passando e disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dois dos seus discípulos, ao ouvirem aquela declaração de João Batista e ao verem a Jesus Cristo, eles aproximaram-se de Jesus. E Jesus Cristo, virando-se para os discípulos, perguntou a eles: o que procurais? E os discípulos, ao invés de responder a esta pergunta com uma resposta, uma afirmação, eles responderam com uma outra questão e disseram: mestre ou rabi, onde é que tu moras? E os discípulos estavam preocupados em saber de onde é que Jesus Cristo era, onde é que ele mora, de onde ele vem, não é? De onde ele vem. E Jesus Cristo, de uma forma tão animada, ele disse aos discípulos: vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus Cristo morava, e eles pernoitaram aquele dia aonde Jesus Cristo morava, e com certeza eles ouviram várias palavras que Jesus Cristo tinha para lhes dizer, e eles ficaram maravilhados. E no versículo 46, os discípulos vão atrás de Natanael e dizem a Natanael: achamos o Messias, o Jesus Cristo de Nazaré. Só para nós vermos como os discípulos estavam preocupados com a questão do lugar, com a questão de onde Jesus Cristo vinha. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então eles estavam preocupados em saber de onde é que Jesus Cristo vinha. E nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas naquela época tropeçaram nessa questão de procurar saber de onde é que Jesus Cristo era. Por quê? Porque alguns se embaraçaram, se deixaram tropeçar em questões ligadas às genealogias, em questões ligadas à geografia de onde Jesus Cristo provinha na face da terra. Eles olharam mais o Jesus Cristo terreno e eles tropeçaram nisso. Temos o exemplo disso em João capítulo 6, versículo 42, onde algumas pessoas do povo, eles diziam: não é este o filho de José? Não é este filho de Maria? Não estão conosco as suas irmãs? Como ele diz desci do céu? Como ele diz desci do céu? Então eles não consideraram o fato dele vir do céu, mas consideraram apenas o fato dele vir da família de José, da família de Maria e de Nazaré. E por conta disso, muitos o reprovaram, o questionaram e o descredibilizaram por causa disso. Mas hoje nós podemos saber mais sobre Jesus Cristo, entender de onde ele vem. Ele vem dos céus. A palavra de Deus em João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, Jesus Cristo era o verbo estava com Deus, ele estava desde o princípio na criação, ele vem da criação, ele vem da eternidade. Então, quando nós meditarmos na proveniência de Jesus Cristo, nós podemos aprender muito sobre ele, muito sobre a natureza de Jesus Cristo. Então vale a pena, amados irmãos, reforçar o nosso entendimento sobre de onde Jesus Cristo vem. Em certo lugar, Jesus Cristo repreendia os fariseus dizendo: vós não sabeis de onde eu venho e nem para onde eu vou. Mas nós hoje, como igreja, podemos saber de onde Jesus Cristo veio, para onde ele foi quando ressuscitou, e sabemos que ele em breve voltará, e sabemos para onde ele nos levará. Então nós devemos saber com maior profundidade de onde Jesus Cristo é, pois assim o conheceremos mais. O terceiro aspecto sobre como podemos conhecer mais a Jesus Cristo é conhecer os seus discursos, os seus ensinamentos e as suas palavras. Nós hoje, quando queremos estudar alguém,
seja um filósofo, seja um pensador, nós vamos estudar os seus discursos, os seus escritos, e estudamos as coisas que a pessoa ensinou. Então nós podemos conhecer mais profundamente a Jesus Cristo, estudando sobre as declarações que Jesus Cristo fez. Nós podemos estudar as parábolas de Jesus Cristo, podemos estudar o Sermão do Monte, podemos estudar o sermão profético, podemos estudar várias declarações que Jesus Cristo fez e nos deixou. Podemos estudar os ensinamentos de Jesus Cristo e dessa forma conhecê-lo mais. Podemos fazer assim como Maria fez em Lucas 10:39. A palavra de Deus diz que Maria, ela escolheu, enquanto Marta estava atarefada nos afazeres, Maria escolheu estar aos pés de Jesus Cristo e ouvir as suas palavras. E neste processo de ouvir as palavras de Jesus Cristo, Maria ela foi edificada e ela passou a conhecer um pouco mais a Jesus Cristo. É importante, irmãos, que nós possamos conhecer a Jesus Cristo através da meditação dos seus ensinamentos. Em algumas situações nós encontramos na palavra de Deus homens do povo dizendo que Jesus Cristo ele ensina de uma forma diferente que os fariseus e os saduceus, pois ele ensina com autoridade. O discurso dele é um discurso com autoridade. Em outra ocasião, a palavra de Deus diz que o discurso de Jesus Cristo era um discurso duro. Era um discurso duro de se ouvir e de se receber. Mas nós sabemos que estas verdades duras, muitas das vezes, de se receberem, é porque elas demandam de um quebrantamento do nosso coração. E quando nós assim o fazemos, nós somos edificados e passamos a conhecer mais a Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O último aspecto que eu gostaria de apresentar aqui aos amados irmãos sobre como podemos conhecer mais a Jesus Cristo e reforçar dessa forma a nossa ligação com Ele é conhecer as suas obras. É importante nós conhecer o que Jesus Cristo ele fez, não é? Em João capítulo 20, versículo 30, o apóstolo João, o evangelista, que neste caso, ele afirma que as obras que foram registradas naquele evangelho não são todas que Jesus Cristo fez, mas foram selecionadas para que, ao estudarmos essas obras, ao aprendermos sobre as coisas que Jesus Cristo fez, nós creiamos nele, conheçamos mais sobre quem Jesus Cristo é. E sobre as obras que Jesus Cristo realizou, há uma obra muito interessante que Jesus Cristo fez em Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 42. Após a multiplicação dos pães, após a primeira multiplicação dos pães, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar. E os discípulos entraram em obediência a Jesus Cristo e Jesus Cristo foi orar. O que sucede é que ao meio do percurso levantou-se uma tempestade. Ao meio do percurso levantou-se uma tempestade. E quando levantou-se essa tempestade, os discípulos temeram, os discípulos ficaram amedrontados e Jesus Cristo aproximou-se andando em cima do mar, aproximou-se deles, eles ficaram mais ainda aterrorizados e Jesus Cristo apresentou-se dizendo: sou eu, não temam. E eles acalmaram-se, Jesus Cristo repreendeu a tempestade e Jesus Cristo entrou e esteve lá com eles. E eles acalmaram-se. E é algo muito importante que está aqui, está registrado no versículo 52, onde o Marcos diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, porque eles não compreenderam
o milagre da multiplicação dos pães e o coração deles estava endurecido, Jesus Cristo obrigou aos discípulos a entrarem no barco e se fazerem ao mar. Então nós percebemos que este milagre, esta operação de Jesus Cristo andar por de cima das águas, nós podemos olhar simplesmente para esta obra e nos maravilharmos nela. Mas esta obra era um sinal, havia um propósito nesta obra e o propósito era remover a incredulidade dos discípulos, pois embora eles tivessem testemunhado, embora eles tivessem participado no partir do pão, na divisão dos pães sobre a multidão, mesmo assim eles não creram naquele milagre, não compreenderam aquele milagre, o seu coração estava endurecido e por causa disso Jesus Cristo obrigou-lhes a entrar no mar. Então, irmãos, nós podemos perceber muita coisa em cada milagre que Jesus Cristo vai fazendo. Em certa ocasião, Jesus Cristo curou um cego de nascença e os discípulos perguntaram: este cego nasceu aqui por causa do pecado dos pais? Por que razão nasceu assim? E Jesus Cristo disse: este aqui nasceu assim apenas para a manifestação da glória de Deus. Então, cada obra que Deus faz, que Jesus Cristo realizou, tem um fim específico, é um sinal que aponta para uma verdade bíblica. Então, se nós estudarmos um pouco mais as obras de Jesus Cristo, não simplesmente para olharmos para as questões exteriores e nos maravilharmos, é preciso nós olharmos um pouco mais para os detalhes. Ao olharmos para uma situação, por exemplo, da ressurreição de um morto, não podemos só ficarmos vislumbrados pela ressurreição em si, pois todas as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus Cristo, ele ainda em vida, eles novamente voltaram a morrer, com certeza. Estão neste momento todos eles mortos. Então, por que Jesus Cristo ressuscitou a eles? Era para eles viverem simplesmente? Não. A resposta era para despertar a fé em várias pessoas que ali estavam. É o caso do Lázaro e outros casos que Jesus Cristo ressuscitou. Então, nós podemos estudar as obras de Jesus Cristo e assim conhecê-lo mais. Graças a Deus. E agora, a outra questão que nós fizemos logo do início: como é que nós podemos imitar a Jesus Cristo? Já sabemos como é que nós podemos conhecê-lo mais, meditando nos testemunhos de Deus, procurando saber de onde é que Jesus Cristo vem, meditando nas declarações e ensinamentos que ele deixou-nos e estudando sobre as suas obras para o conhecermos mais. E agora, como é que nós podemos imitar? Imitar a Jesus não é algo simples, é algo completamente difícil, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos foi dado para nos guiar em boas obras. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 e vamos ver alguns aspectos sobre a vida de Jesus Cristo e colocarmos no nosso coração ou propormos no nosso coração imitar ou proceder de forma semelhante. No versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, diz a palavra: olhando para Jesus, essa é uma advertência ou uma exortação para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vamos agora, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Como é que Jesus Cristo cumpriu o seu ministério? Dessa forma, ele olhava, ele estava ficto no gozo que lhe estava proposto. E por causa deste gozo, ele suportou a cruz, ele suportou a afronta e ele assentou-se à destra de Deus Pai e desfrutou do gozo. Porque a destra do Deus Pai emana gozo, emana gozo. E Jesus Cristo, ele sabia que gozo estava lá, porque, ora, ele esteve lá antes de descer até
a terra e descer ainda até as partes mais baixas. Ele conhecia a glória que ele deixou. Então ele, pensando naquela glória, pensando naquele gozo, ele desprezou todas as coisas. Então isto deve nos chamar a atenção. Mas vamos para Colossenses 3:1. Vamos para Colossenses 3:1. Diz assim, Colossenses 3:1. Portanto, essa é para nós. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que nós dissemos? A destra de Deus Pai emana gozo. E Jesus Cristo, ele visualizou aquele gozo que outrora vivenciou. E ele desprezou a cruz, a afronta, e ele foi em direção daquele gozo. Então, amados, se nós queremos imitar a Jesus Cristo, devemos visualizar o mesmo gozo, pois a palavra de Deus diz que devemos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. O que emana a destra de Deus Pai? Gozo. Este gozo deve mover-nos. Este gozo deve levar-nos a desprezar a cruz. Aquela cruz que Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aquela cruz devemos tomar desprezando a afronta por causa do gozo que nos está à espera. É dessa forma que nós podemos iniciar o nosso processo de imitar a Jesus Cristo, ou de nos tornar como Ele, de procedermos como Ele procedeu. O segundo aspecto é: devemos cumprir o ministério de dar a vida pelos outros. Devemos procurar cumprir o ministério de dar a vida pelos outros. Em 1 de João capítulo 3, versículo 16, em 1 de João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus deu a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi dado, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. A palavra de Deus diz assim: devemos proceder da mesma forma. Assim como ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Este é o ministério que todos nós temos. Ninguém pode fugir deste ministério. O ministério de dar a vida por outras vidas. Devemos dar a vida por outras vidas. Dar a vida pelos outros significa semear a vida por vidas. Semear a própria vida por vidas. Significa colocar a nossa vida como um grão de trigo que desce à terra e morre para trazer mais vida. Dar a vida significa aceitar que tudo que nós dispomos, inclusive o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde, não vale mais que as outras almas. Tudo aquilo que nós possuímos, o nosso corpo, a nossa saúde, não vale mais que as outras almas. Se nós fomos alcançados com Cristo, a nossa alma está seguramente guardada em Cristo. O que nos vale tudo o resto? Tudo o resto devemos semear pelo resgate das outras almas. Este é o ministério que nenhum de nós deve fugir, independentemente de quem nós sejamos, independentemente de onde cada um de nós esteja. Eu e tu devemos dar a nossa vida por outras vidas. Nós devemos procurar ser mais espirituais. Jesus Cristo era um homem extremamente espiritual. E ele era um homem extremamente espiritual ao ponto de passar noites em oração. Jesus Cristo passava várias noites em oração. Ele curava enfermos, ele expulsava demônios.
Ele pregava em todas as situações. Pregava nas sinagogas, pregava nas casas, pregava nas ruas. Jesus Cristo era um exemplo de um homem espiritual. E nós devemos hoje ser homens espirituais, se nós quisermos seguir ou imitar a Jesus Cristo. Devemos ser espirituais no sentido de compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, assim como Efésios 6:12 nos adverte. Então, amados, vamos imitar a Jesus Cristo, vamos visualizar aquele gozo que nos está proposto, vamos dar a nossa vida por outras vidas e vamos ser cada vez homens espirituais. Então, a ordem que Jesus Cristo deu, permanecer em mim, pode ser intencionalmente cumprida através da busca do conhecimento de Jesus Cristo e da busca pelo mesmo tipo de procedimento que Jesus Cristo teve. Mas nós sabemos, claro, que precisamos da ajuda do Espírito Santo para o conhecimento, não é? Quanto para conhecer a Jesus e quanto a imitação da forma como Jesus Cristo procedeu. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Devemos reconhecer isso. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. De nós mesmos nada podemos fazer. De nós mesmos nada podemos fazer. Então, vamos neste momento nos dirigir a Deus em oração, dizendo: Deus, envia o Teu Espírito em grande medida no nosso coração, para nós podermos crescer no conhecimento de Jesus Cristo e podermos imitar os seus passos e assim reforçar a nossa ligação com Jesus Cristo. Curve a sua cabeça onde estiver e vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo que nos é proporcionado pela Tua Palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo, Senhor da Glória, que está disponível para ser derramado em grande medida nos nossos corações para cumprir a Tua vontade. Senhor, nós queremos andar como Cristo andou, visualizando o gozo de estar à destra do Deus Pai em Cristo Jesus. Pai, nós queremos o gozo da glória, nós queremos estar lá com Cristo e nós queremos dar a nossa vida por outras vidas. Nós queremos ser homens cada vez mais espirituais, Senhor. Ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos na fé de que o Senhor, neste exato momento, estás nos enchendo do teu poder e do teu Espírito Santo. E nós já sabemos que vidas estão sendo transformadas por estes homens que estão sendo cheios, capacitados pelo teu Espírito Santo. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu propósito nas nossas vidas, Espírito Santo. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer aos amados que nos acompanharam até aqui e recomendam estes estudos que têm sido passados nesta plataforma a outros irmãos, outras pessoas. Convidem, divulguem para que Deus abençoe mais vidas e que Deus rica e poderosamente abençoe ao irmão neste ano de 2021. Deus abençoe. Amém.